Amados, boa noite. Que bênção! Nossa penúltima sexta-feira de agosto. E logo de início, nós já falamos que as falanges de luz possam nos assessorar nesta primorosa noite de estudos da doutrina consoladora. Que a misericórdia divina nos dê sabedoria e intuições precisas para que sejamos uma criatura, no máximo possível, verdadeira, sempre trabalhando a fidelidade espírita. Nossa 101ª aula, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, as pessoas que te cercam e que tenhamos uma noite primorosa. E chegando já conosco, o nosso querido Marcos Serafim de Araraquara. Marcos, que bom estarmos juntos, né, Marcos? É necessário, não? Boa noite, querida. Minha filha, de Guaratinguetá também. Boa noite, querida. Tudo de bom. Vamos, então, já para o Livro dos Espíritos. Hoje, conversando com uma amiga muito querida, estávamos falando justamente dessa preocupação que as pessoas têm com trabalhos de mesa mediúnica, com todo respeito, mas que ficam esperando uma orientação de algum espírito para a consecução de algum trabalho. Não é, não pode ser assim. Você que me ouve, você da nossa família espiritual, tem que saber que você é que vai fazer escolhas, é que vai optar pelo melhor caminho que a sua consciência acusa. Certo? Porque ao longo dos estudos, principalmente desta obra aqui, que eu vi na internet, é o livro espírita mais lido. É a parte filosófica da doutrina. Né? Que nunca, até agora, não desdisse nada da ciência, da educação, da filosofia. E vale lembrar que o Kardec disse, o dia que os nossos ensinamentos, as nossas orientações, através do Espírito de verdade, estiverem, entre aspas, ultrapassados, a ciência caminhou, segue a ciência. Por enquanto, não aconteceu nada, nem vai acontecer. Então, vamos lá. Para o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2. Esse livro, essa parte do Livro dos Espíritos, eu acho fantástica, muito importante, para todos os nossos momentos, entende? Muito importante. Livro 2, capítulo 9, e aí vem a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É sério. Nós estamos na questão 505. Vamos lá. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Olha que interessante. Justamente o que a gente vem falando. Estar atento. Por que essa preocupação? Não pode. Quer dizer, os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Resposta, não. Não. Mas são de espíritos que eles são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Nós, ele está falando, precisais de nomes, então, eles tomam um que vos inspire confiança. Ora, por isso que nós, estudiosos,
não temos que ficar preocupados com nomes. Quando há uma comunicação, você vai entender se é do bem ou se não é esclarecida, de acordo com o que fala, entende? E aí, assim, quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais vós mesmos um outro que age em vosso nome. E aí é importante. Você não precisa ficar curioso. Será que é meu pai? Será que é meu tio? Será que é meu irmão? Ah, eu acho que é Simonete, aqui de Bauru. Esquece, esquece. Por quê? A criatura do bem sabe o que você quer, pronto, acabou. Oi, Celso, boa noite, querido. Boa noite, meu amor. Então, aí é o tradicional engodo das pessoas ficarem só. Não porque tal espírito falou tal coisa, não porque tem essa orientação, não tem nada disso. Hã? Nós temos que agir através com a fé raciocinada, razão. Na semana passada, vocês lembram que eu disse que havia já o Chico escrito Nosso Lar, e ele, então, meio curioso, não? Quem será que está ditando os livros para mim? Falou que aí o Emmanuel fala, como é que chama esse seu primo que está perto de você? André Luiz. Então põe esse nome, André Luiz. Entende? Não tem essa preocupação. Se é Carlos Chagas, se é não sei quem, não interessa. Porque a obra, a série André Luiz, ela é fantástica. Ela deve ser estudada, não tenho tempo, minuciosamente, porque a vida após a morte. Tanto é que o Nosso Lar é uma obra super lida, vai para o cinema, os palestrantes falam capítulo por capítulo, é certo. É o começo. Depois vem os missionários, obreiros da vida eterna, e vai. São, acho que 16 volumes, tudo da série André Luiz. Só, acabou. Está ótimo, não é? Então, nós estamos nos esclarecendo. Ah, porque a pessoa fala, eu vou em tal lugar, porque o espírito... Para. Começa a raciocinar. Começa a ponderar e estudar e agir com a razão. Rose Cantarinho, que bom que você ligou hoje, Rose. Estou contente, viu, filha? Liga mais para mim, tá? Marcos Oliveira, boa noite, querida professora. Marcos, quinta-feira dei aula. Ainda um resto de substantivo, tá bom? Não esqueci ainda, Marcos. Vamos lá. Então, vamos em frente. Na 506, quando estivermos na vida espírita, do lado de lá, reconheceremos nosso espírito protetor, porque hoje eu não sei qual que é. Ele pode me dar intuições precisas, maravilhosas, de me ajudar a distribuir as tarefas, porque senão não dá tempo. Está ali uma série já para, entre amanhã e depois da manhã, preparar a aula para 12 salas. Então, eles podem me ajudar justamente. Aí o Celso falou, são 13 obras. Sabe, Celso, é tanta coisa que eu esqueço. Está ótimo. Então, você veja bem, ele pode, o espírito protetor, auxiliá-lo a administrar seu tempo. Por exemplo, agora, estou com vocês amorosos, que eu amo tanto, mas já esquentei a comida para o meu marido, já deixei o remédio na mesa, e ele vai com Deus e pronto, acabou. Entende? Tem que administrar, porque senão você nunca tem tempo para nada. Tem que administrar. Então, aqui, eles nos auxiliam. Agora, você faz a sua parte. Para de deixar por conta deles. Porque não pode. Escolhas, tá? Vamos em frente. Na 506, então, quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos nosso espírito protetor, aquele que veio desde o comecinho. Resposta, sim. Olha que bonito. Porque frequentemente vós os conhecieis antes de reencarnar. Olha que coisa interessante. Eu vi uma palestra do Orson Peter Carrara, numa cidadezinha, e foi projetado, filmado, e a programação é reencarnatória. Eu falei, meu Deus, ele já fez essa palestra aqui no Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade Bitinga. Mas eu vou ver,
Então tá lá. Quem vai reencarnar? Apareceu uma moça. Quem vai ser o pai? Veio. Quem vai ser a mãe? Tá. Você vai casar? Vou. Quantos filhos? Ah, tudo bonito. E aí o espírito protetor vai estar junto. Né? Oi, Kátia. Que notícia, Kátia. Que notícia maravilhosa. Sabe, quando Jesus disse para a hemorroísa, vai, não peque mais, a tua fé te curou? Eu penso isso de você, do meu marido. Olha que bonito. Bom, Ana Maria Gaião, princesa, boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Lá na pátria espiritual, nós vamos encontrar, porque vamos encontrar o pai, a mãe, o irmão, aquele que não amamos, o quem amamos, etc, etc, não? Dependendo da faixa vibratória de cada um, tá bom? Vamos lá. Falou que sim, hein? Na 507. Sabe o que acontece? O que eu fico contente, vocês entrando comigo aqui? Vocês não estão esmorecidos para estudar. Porque estudar é difícil. É como eu vou dar aula de português agora, nesse tempo atual, aí eu começo classificação dos substantivos. Eles não vêm, porque pega aquela apostila, tudo misturado. Ah, mas simples, tá. É regiamente bonitinho. Então, aqui, vocês comigo, estudando o Livro dos Espíritos, vai ficar muita coisa gravada, muita certeza. Aí você pode ir ao livro. O Divaldo disse que ele estudou esse livro 14 vezes. E cada vez que ele lia, era uma nova percepção da coisa. É lindo, não é? Então, vamos em frente. Na 507, os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores. Podem se encontrar entre os médios. Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor do seu filho? Uma boa pergunta que fizeram para os grupos mediúnicos da época. Veja bem. Resposta. Um pai pode ser o espírito protetor? Veja a resposta. Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Então, o pai pode auxiliar, mas só que ele ainda não está na condição de espírito super elevado. Então, vem a assessoria. Eles sabem, tudo está nas mãos de Deus, entende? Marisa, bonita, que Deus ilumine, claro, nós todos, meu amor, e viva São Paulo, não? Vamos lá. Então, vocês percebem que o pai pode, só que vai acontecer o quê? Vem outro mais evoluído para auxiliá-lo. Tá bonito. Você calcula duas criaturas, não é? 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem. Olha, a pergunta é linda. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições, quer dizer, desencarnou sem tanto sofrimento, sem tantas drama de culpa, bonitinho, não? Estudou, fez caridade, auxiliou os espíritos que deixaram a Terra em boas condições. Podem sempre proteger os que amam e os que lhe continuam a jornada? Pode. Vamos ver lá. Resposta. Sim. Poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Por quê? Porque, claro, eles saíram em boas condições, mas não estão ainda na condição de espírito elevado. Tem muito a aprender. Às vezes, titubearam na prática da caridade. Eu não tenho tempo. Eu já fiz a minha parte. Atrapalha. E é por isso que é claríssimo isso. Amar, instruir e caridade. Por quê? É primordial. Não existe para o espírito da nossa família aqui, eu já fiz a minha parte, agora eu vou descansar, chega. Não existe. Trabalhar incessantemente, servir incondicionalmente. Então é isso, a caminhada é essa. Se achar que já está pronto, já fez, não. Então,
Mas não tem fim? Não tem. Hã? Trabalhar até o fim. Como diz Pedro, trabalhar com os joelhos desconjuntados. Essa mania, quando você vai colocar, olha, será que você poderia fazer? Ah, eu já fiz a minha parte. Eu agora. Mentira! O meu pai trabalha até hoje, eu também. Oi, Lenise, bonita. Boa noite, princesa. Boa noite. Então, não tem importância. Se o Espírito deixou a Terra em boas condições e ele pode fazer alguma coisa, mas não tem a total liberdade de agir. Pode nos dar intuições, mas não tem a total liberdade de nos amparar, nos acolher. Aí tem que ser uma criatura mais evoluída, mais evoluída. Entenderam bem? E o que eu acho bonito, quando estamos vendo aqui essas passagens, é que nós temos que refletir das bênçãos de Deus para que entendamos isso. Mas o espírito protetor é só durante o sono? Não! Às 24 horas do dia. Muitas vezes você não ouve a intuição. A pessoa fala uma coisa com você dá uma palavra mal respondida, você é bruta, você vira as costas, você não dá atenção. Então, veja bem, são as 24 horas da nossa vida, do dia, que podemos contar com eles. Mas estar sempre focado para receber tais intuições. Ninguém vai dirigir a sua vida. Ninguém vai resolver o problema por você. Nem Deus, nem Jesus. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam assim, mas meu Deus, que mundo? Ninguém. Hã? Jesus, esse espírito maravilhoso, tinha que orar para aurir das energias do Pai. Ele calcula nós. Mas é bom refletir. E é por isso que a gente fala assim, olha, você vai dormir, agradece o dia. Eu faço isso com meu marido, com mãozinha dada, agradece o dia e pede uma noite de amor, de bênção, tá? Levanta, botou o pé fora da cama, agradece a noite, que tenhamos um bom dia. Mas é sempre. E tem mais. Em algumas colocações da vida, não vou negar. Quando eu vou indo para o educandário, eu só vou encontrar problemas, você sabe. 300 crianças, não? Eu vou fazendo um Pai Nosso. Para eu poder ter sabedoria para trabalhar com tudo. Não existe mais suspensão lá. Não. Vai ficar na rua? Vai fazer o quê? Não. Vai ficar sem comer? Não. Então, são propostas. Mas a minha cabeça? Pode ser, mas com o auxílio deles. E aí a gente fica tão segura que você chega lá, tudo flui, tudo se resolve. Beleza, não? E aqui tem que ser no nosso cotidiano. Mas toda hora tem que estar de bom humor? Claro. Você vai estar com a companhia que você quiser. Não tem jeito. Vamos em frente. Aqui está bonitinho. Até aqui entendemos bem, hein? Na 509, o Celso gosta, ele coloca o que eu gosto, ele fala, um espírito que veio em missão, ao desencarnar, poderia entrar numa missão como protetor de imediato? Aí é que está, né, Celso? Um espírito que veio em missão e, ao desencarnar, poderia entrar numa missão como protetor imediato? Dá um tempo para ele, Celso. Celso, dá um tempo. Na espiritualidade, aulas, igual você vê do filme Nosso Lar, aulas e aulas, encontros, etc., para depois se fortalecer e voltar para nos auxiliar. Tá bom? Bem, então, aí, você está rindo, né, Celso? Mas é uma realidade. Nós não podemos querer, meu pai desencarnou, vem me ajudar. Não, dá um tempo para ele, coitadinho, não é? É lindo. Vamos ver lá. Na 509. Vamos lá. Os homens em estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Olha que pergunta. Os indígenas, aqueles que dilapidam o cofre público, que matam o outro, eles têm o seu espírito protetor?
Nesse caso, são espíritos de uma ordem tão elevada quanto aqueles que dos homens mais avançados? Como é que é isso? Eles têm? Resposta. Olha, veja bem. Resposta. Cada homem tem um espírito que vela por ele. Tem. Mas as missões são relativas ao seu objetivo. Então, quem está comigo sabe que eu, nessa reencarnação, vim para ser professora, educar. Naturalmente, eu tenho uma criatura que está focada nessa ótica, para me auxiliar. Porque estou com 86 anos e ainda, graças a Deus, lembro das coisas, fica fácil trabalhar, mas eles me ajudam. Então, não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia, cada um de acordo com a sua evolução. Olha que bonito. Eu, professora, preciso de uma criatura, entendeu? Que possa me... Ó, não esquece, Vanderlei, ó, não esquece, ó, tá aqui, ó, tá lá. Interessante que cada vez mais, cada um vai assim, olha, imaginando da sua proposta reencarnatória, eu penso na minha, que sempre quis ser professora. E dando aula quinta-feira, então tinha um texto, o Caçador de Esmeraldas, Fernão Dias Pais Leme, olha que bonitinho. E a classe linda de manhã, e meu marido me levou das 9 às 10 eu aula. E aí o texto estava lá, eu já tinha preparado, mandado. E aí veio lá o Caçador de Esmeraldas. Aí falei de Fernão Dias Pais. Veio na ideia o seguinte, não é meu, não é meu. Por isso que eu quero lembrar agora aqui. Gente, vocês pensam que Bitinga era o que é? Não. Bitinga era só mato, mato. Há mais de 100 anos, e um senhor chamado Miguel Pereira Landim, sua esposa, saíram os dois de Machado, Minas Gerais, vieram andando. E chegando nessas cercanias aqui, viu que tinha Tietê, Jacareguaçu, Jacarepipa, rios. Apoitaram por aqui, bandeirantes. Ah, mas, dona Bandeirês, então era bandeira? Era, meu filho, era. Não estavam atrás de pedras preciosas, de esmeraldas, nada, mas de povoar outros locais, entende? Missão. E aí, então, a gente vai falando, mas vem na mente, por quê? Porque eles nos auxiliam, para aproveitar o gancho, para valorizar as coisas que nós temos, entende? Hoje você vê Ibitinga com 1000 lojas, isso, mas escuta, e como era? Ó que lindo, não? E aí a gente lembrou de várias coisas. Então, eu acredito na intuição que chega, na intuição que chega. E cada um que aqui está, mesmo quem é bordadeira, quem é costureira, quem é cozinheira, são dons. Como é que você vai entrar numa cozinha e fazer coxinha, fazer... São dons que você atrás, né? Então, está explicado aqui. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. O meu é socioeducacional. Vou morrer fazendo isso? Não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia? Não. Você vai dar quem ensina o Babi é Bibabu. Comecinho do comecinho. É isso aí. O progresso do espírito familiar segue a do espírito protegido. Ah? Então, você veja bem, eles nos auxiliam na lei do progresso. E se nós não ouvimos, titubeamos e ficamos pelo caminho. Ficamos pelo caminho. A próxima reencarnação, eles não desistem, não desistem. O progresso do espírito familiar segue a do espírito protegido. Aí, quando você ora para o seu espírito protetor, para o seu anjo da guarda, você também pede para do seu marido, para dos seus filhos, para dos seus netos, para os seus bisnetos e para da família. E além do que, a Joana diz que toda cidade, todo quarteirão tem um espírito protetor. E aí vem a colocação do evangelho do lar. Quando você faz o evangelho do lar, se é num quarteirão, aquela casa, todo o quarteirão se ilumina. E se é um prédio de apartamento, que um apartamento, ora, todo o prédio se ilumina. Está aí as explicações da Joana, através de Edivaldo.
Oi, Joana Além. Boa noite, querida, boa noite. Então, ainda continua nessa questão. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis a vosso turno virdes a ser o espírito protetor de um espírito que vos é inferior um dia. Claro, isso é lógico. Se estamos na escala de evolução, dependendo da nossa caminhada, seremos um espírito protetor do bisneto, do tataraneto, não sei, depende, não? Depende. Então, ainda continua aqui. Deus não pede ao espírito além do que comportem a sua natureza e o grau que alcançou. Ele não vai exigir do meu protetor que vou além, não. É o que eu estou precisando para me auxiliar nas atividades socioeducacionais. É? Então, é importante tudo isso, essa reflexão. Doralice Nardini, boa noite, meu amor. É importante, por quê? Olha, veja bem. Nesse mundo conturbado de hoje, que vocês veem, nós estamos... Tem hora, se você ficar no YouTube, no celular, você pira, né? Dado a distância que todos estão da espiritualidade. Só materialidade, entende? Isso não é bom. Por quê? Porque você fica sendo alvo dos espíritos menos felizes. Então, você tem dinheiro, você mais quer. Você não pensa em auxiliar ninguém, você mais quer. E ele te cutuca. Para quê? Você vai levar para onde? Entende? Aí tem aquela fala, sabe, que da época de Moisés, honrai pai e mãe, amar pai e mãe. Fazer de tudo, mas é tudo, gente, quem tem um pai e uma mãe ainda na matéria. Não vai deixar, ai meu Deus, por que eu não fiz isso? Porque não pode. A oportunidade está tendo, tá? Então é tudo para refletir, é tudo, tudo. Com quem está perto, com quem está longe, as nossas orações, as nossas vibrações. Então, aí é questionável até. Por exemplo, eu anoto, quando uma pessoa pede, o meu caderno de vibrações. Mas quando eu faço evangelho, lá, eu leio. Mas por quê? Pode? Deve, claro. É uma obrigação. Porque a oração chega. O espírito protetor de cada um está ali. Mesmo agora, viu, Celso? Mesmo agora, o seu espírito protetor está com você, ouvindo, trabalhando, intuindo, coloca a sua água para fluidificar. É isso. Nós temos que fazer disso o nosso hoje, porque está muito difícil. Está muito difícil. E as pessoas estão perdendo o controle. Eles preferem, você pega no YouTube, nas coisas aí, como é que uma pessoa pode, muitas vezes, amarrar a boca de um cachorrinho, amarrar as patinhas e largar para morrer? Como é que pode? Um filho, não quer o filho, coloca em algum lugar. O que é isso? É um período de barbárie, é um período ainda de barbárie, de inferioridade moral e espiritual. Até quando? Jesus não tem pressa, a pressa é nossa. Deus não tem pressa. Então, nós temos que refletir e mudar. E aqui está. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos escorados, viu, Kátia, amada, pelos nossos espíritos protetores. Vamos fazendo a nossa parte e eles farão a deles. Para de ter preguiça, de refletir, de pensar, de orar e de praticar o bem, servir de forma incondicional. Mas escuta, eu já fiz minha parte. Mentira. Nunca ninguém fez toda a sua parte. Não. Oi, Deise, Maria do Prado, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, meu amor. Boa noite, querida. Muita luz. Última questão da noite. 510. Vocês vejam como é bom estudar, como é bom conversar. O Celso coloca aqui. O que ele colocou? Uma jovem menina. Se fosse, amor, se fosse. Veja bem, a última. Porque é o seguinte, essa prosa nossa, vocês vão refletir. Você sabe, você não está abandonado. Você não está sozinho. Eu não estou sozinha. Meu marido não está sozinho. É muito importante isso. Muito, muito. Alguém tem que falar isso para nós, mas não sou eu. Está aqui no Livro dos Espíritos.
Eu sempre digo, eu não acho nada, é aqui que vai, tá? Última questão da noite. Quando o pai que vela pelo filho vem a reencarnar, vela ainda por ele? Bom, presta atenção comigo. Um pai cuida do filho, cuida, mas aí vem aquela obrigação. Eu preciso melhorar em alguma coisa, eu preciso reencarnar. E agora? Ele vai sair, e agora? Ele vai reencarnar. Ele vai ser bebezinho, vai ser. E agora? Resposta, olha aqui. Isso é muito difícil, mas ele convida, num momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Ele chama alguém, cuida do meu filho, porque agora eu vou reencarnar. Acabou. Passou a missão para outro. Aliás, os espíritos não aceitam, senão missões que podem cumprir até o fim. Bom de falar isso. Aqui está falando que o pai protege o filho, é espírito protetor, mas agora eu preciso reencarnar. Aqui está falando, os espíritos respondem, explicam bem, que os espíritos protetores pegam uma missão para cumprir até o fim, até a hora que o seu protegido, tchau e benção. Percebe? O espírito encarnado, sobretudo, nos mundos onde a existência é material, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são eles mesmos assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, se um falta por uma causa qualquer, é substituído por outro. Ah, que bonito! Então, estamos amparados. Estamos amplamente amparados. E a gente tem tido prova disso, entende? Paramos na 511 e vamos para o nosso Evangelho. Que bênção, que bênção. Vamos lá. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Olha, o Celso colocou aqui, pode um espírito protetor falhar na sua missão? Celso, se ele é evoluído, ele não vai falhar. Se ele é menos evoluído, judiação, ele pode falhar. Mas ele pode também pedir auxílio para outro. Eu não estou dando conta da Valdeirês, vai alguém dar conta. Você percebe, Celso? Não vamos estar abandonados nunca. Essa é a bênção, não? Vamos lá. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita. Nós estamos no item 4. Os infortúnios ocultos. O que quer dizer isso? Quanta coisa oculta que ninguém vê e você amarga aquilo, entende? Esses infortúnios ocultos é a tristeza, é a mágoa, sabe, é uma série de desconforto que você esconde dos outros para não deixar para passar batido, entende? Então, vamos tratar disso aqui agora. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos das pessoas, que jazem sobre um catre sem se lamentarem. Vocês lembram, já ouviram falar, do gigante deitado? Agora que é. Celso, ajuda a lembrar o nome dele. Aquele moço que era lindo, Jerônimo Mendonça, que ele era maravilhoso e, de repente, foi atrofiando. E ele continuou espírita, fazendo palestra, punha um peso no peito para poder respirar melhor. Era trazido num catre para poder fazer palestra. Cantava. E se não bastasse, ficou cego, entende? Esse é um infortúnio oculto. Ele tinha tudo isso, mas não deixava transparecer. Não era, porque ele sabia que a hora que deixasse a matéria, ele estava livre, maravilhosamente bem, entende?
Jerônimo Mendonça. Oi, Neise, maravilhosa, São Paulo. E a filha, como tá? Passa a mensagem para nós. Então, são esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir sem esperar que eles venham pedir assistência. Você vê alguém, vai ao centro espírita, não enxerga direito, vai tateando. Você vai lá, senta com a pessoa, tarará, dá passe, conversa com ela, isso vai passar, parará. É isso aí. Mas ela está sofrendo. E aí tem que achar o consolo da nossa fala. Aí é caridade, aí é ajudar a pessoa. Hã? Um telefonema, uma mãe desesperada, um telefone, ajudar. Vamos em frente. Aí vem um conto aqui, e eu achei que devemos falar. Aí é uma mulher que visita um lar. Eu vou lendo aqui direitinho. Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas bem cuidada, seguida de uma jovem bonita, vestida também modestamente? Elas entram numa casa muito pobre, muito sórdida, porque na porta não tem ninguém para saudar, para falar bom dia, chega bem-vindo. Não. Onde ela vai? Resposta. Sobe até aquele local, lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. E a sua chegada, a chegada da mãe e da filha, a criançada fica feliz, uma alegria muito grande no semblante, porque eles querem comida e alguém para aliviar sua dor. Você veja, ela leva o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras. Olha, a palavra tem força, né? Que fazem aceitar o benefício, a ajuda, sem corar. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde dar conta de tudo sozinho. Mas graças a essa mãe, essas pobres crianças suportaram o frio, a fome, vão à escola, tudo bem agasalhado amorosamente. E se há um doente entre eles, olha, todo cuidado é dado por essa mãe. De lá, ela se dirige, a mãe se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e o tranquilizar sobre a sorte da família. Pois é, olha que mãe, abnegadíssima. Além de fazer tudo isso, ela ainda vai, pega um quinhão das coisas, vai ao hospital e diz, marido, está tudo bem, está tudo alimentado, está tudo indo para a escola, se cuide, fique bem, entende? Então, está contando aqui o que é o infortúnio oculto e o que aquela mãe e aquela filha foram levar de maravilha, além da alimentação, além dos doces, a palavra. E aí, no canto da rua, espera uma viatura, uma verdadeira loja de tudo, o que leva aos seus protegidos, aquela mulher, que visita assim, sucessivamente, não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, nem nada, porque para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Para essa senhora e essa menina, que foi até a mansarda, o Celso disse que chorou quando leu essa passagem. É linda, Celso. Mas é um exemplo para nós fazermos, Celso. Entende? Porque as pessoas ficam acomodadas. Não quer visitar ninguém, não quer dar uma palavra de conforto. Não, porque como é que pode? Nesse mundo conturbado. Já vimos lá. Se temos espíritos protetores e se temos essa condição, vamos fazer. Vamos fazer. E aí, ele diz assim, esse conto diz assim, essa mulher, ela leva como se fosse uma mini loja de coiseira para ir dando para os pobres, não? Terminada a excursão, a mulher diz, comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada. Mas o que é? É o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até a Deus. Católicos, judeus, protestantes, não interessa. E eu sempre digo, não importa a religião, não temos que ser sectários. Importa é a criatura do bem. Isso é fundamental. Mas o espiritismo é melhor. Não é nada.
tentando os espíritos que não fazem jus à doutrina que vai conhecendo, e tentando os católicos também, e tentando os evangélicos. É assim, a criatura, cada um é cada um, entende? E aí, e por que ela se veste assim tão simples, essa senhora com a filha dela? É que ela não quer insultar a miséria dos outros com o seu luxo. Olha que bonitinha, até isso. Hã? Ela vai andar simples para não ofuscar ninguém, né? E por que ela faz se acompanhar de uma filha adolescente? Porque ela podia ir sozinha, ou ir um auxiliar. Resposta: é para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Porque nós estamos cansados de saber que damos para os nossos filhos a melhor escola, é inglês, é judô, é não sei o quê, mas essa parte aqui, moral, a gente falha. A gente falha. Hã? E para recuperar, como é que você vai educar um filho, uma filha de 60 anos? Não tem o que fazer? Tem escolhas. Se observarem aí, né, Celso, né, Neise? Se observarem o seu caminhar, poderão começar essa trajetória. Se não observarem, não vão fazer nada. Vamos em frente. Bom, que podes dar, minha criança? Então, ela explica à filha, hein? Sua filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passar aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu, que dela terás o mérito, isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis. E tu confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa vinda de ti. Neise, você está me ouvindo? Você lembra que a sua menina, uma vez, já faz mais de uns 20 anos, levou um dinheiro lá para o SOS? Ah, eu vi uma foto. Então, é coisa dela. Você viu que lindo? Já com essa ideia. A gente não esquece, viu? Então, nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e etc. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Não adianta. Espírita de fachada? Não. Aí, o céu está colocando, terceirizando a caridade, cada um vai fazer sua parte. Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Não importa. Eu quero frisar bem nessa noite. Não importa se é católico, se é espírita, se é protestante, se é humanista, não importa. A pessoa tem que deixar brotar na alma que ela quer ajudar o outro. Que ela quer auxiliar o outro. O meu marido tem um carinho especial pelo meu pai e minha mãe. Porque quando ele estava com 18 para 19 anos, sem pai e sem mãe, ele não tinha para onde ir. E a gente era jovem, adolescente. O meu pai deu a casa de tijolo, 4 cômodos, para o meu marido e os 2 irmãos morarem, de graça, e nós mudamos para a casa de tábua. Alguém fez isso hoje? Por isso que o marido adora meu pai. Ah, seu Joaquim lindo, tá? Aqui está o infortúnio oculto e meu pai acudiu. É assim que faz, tá? Aí veio uma falinha para nós. No seu lar, ah, não, é porque a mulher ainda. No seu lar, essa mulher, no seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação, senão a de Deus e a da sua consciência. Maravilha! Todas as leis morais estão na consciência. Não adianta tapar o sol com a peneira. Você sabe o que você tem que fazer. A Neise, a filha é especial, linda. Ah, eu lembro muito bem, Neise. É boa essa prosa, conversa com ela.
Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhes produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Quer dizer, alguém auxiliado por essa senhora ficou bem e quis agradecer, foi lá atrás dela. E ela disse, silêncio, não fale para ninguém o que eu fiz para você. Porque assim, falava Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. E aí, na semana que vem, a gente vai ver, você está falando tanto, Celso, chegou o óbolo da viúva, tá bom? Amados, ó, Espírito protetor conosco, falando dos infortúnios que nós temos, sem por dentro, nossa! Você quer ver um infortúnio duro? Foi quando eu quebrei aqui para escutar. Eu quero trabalhar, como é que pode? Mas está tudo bem. Então, amados, vamos orar. Agora, você colocou sua água? Se não colocou, coloca, porque nós vamos orar agora. Bem bonitinho, tá? Temos 4 minutos. Ah, gente, que lindo. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico das almas, o médico, gente. O mestre, o amigo de todas as horas. Espírito protetor de cada um que está aqui conosco, anjo da guarda, benfeitores espirituais da humanidade, amados, muito obrigado tudo que nos tem concedido. Olha bem, o dom da vida, a família que formamos. Obrigado pelo lar, obrigado pelo trabalho, obrigado por essa doutrina que abre as comportas da alma, abre a nossa capacidade intelectiva para entender das coisas à nossa volta. Obrigado por tudo. Mas agora é o nosso momento também de pedir. Precisamos mudar alguma coisa conosco. Precisamos refletir mais, auxiliar mais, atender mais, amar mais, precisamos. Então, você, peça o que você quer mudar em você, enquanto oramos. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais necessitados. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar, mas perdoar de verdade nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, tudo. Passa a borracha. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade espiritual. Pedindo, livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Livrai-nos. Por quê? Só em ti brilha a luz eterna e do poder da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Essa é uma fala de Emmanuel. E assim, amados, dentro das propostas do horário aqui, sua água já está fluidificada. E eu posso falar assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amados, fiquem com Deus. O meu carinho, minha gratidão, o meu respeito. Muita paz. Paz nos corações.